Maquiavel, filósofo da guerra. Lembrando que, na sequência da apresentação dele, a gente vai ter o lançamento do livro dele, O Jovem Maquiavel, o Aprendizado da Política. Milton, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É uma enorme satisfação de estar aqui com vocês essa tarde. Porque, de fato, o laboratório tem sido, para mim, o que diz no título, laboratório. Um lugar de trabalho, de experiência, de troca de experiência. Eu disse para os apresentadores dessa manhã o quanto foi gratificante para mim, como é bom ver os jovens pesquisadores, que a gente aprende muito, mesmo um autor que você já frequentou um tanto, aí você vê que a pesquisa agora está indo para um caminho que você nem imaginava, então isso foi muito gratificante para mim, né? Seguir a pesquisa da Sabrina, do Gabriel, sobre Leonardo Bruni, né? Porque afinal eu sou de uma geração em que Leonardo Bruni ninguém falava, então a gente veio a falar isso juntos. É isso que faz a pesquisa andar, né? E a prova disso é que no livro que eu lancei, né, hoje, O Jovem Maquiavel, tem um capítulo que foi feito para aqui. Foi, né, aqui que eu apresentei, com as correções que me sugeriram, ele acabou sendo, foi construído aqui para ser capítulo de livro. Né, porque eu acho que realmente é nesse ambiente que a gente cresce, e a pesquisa a gente cresce junto. Essa ideia, não, estou aqui escondendo, não, isso não presta. Se a gente não sai do lugar, né, em pesquisa, sem conversar, sem ouvir as críticas, sem, né, fazer. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje, né, bom, o Luiz é meu, né, amigo e parceiro, a gente, né, vai, troca e tal, e ele sabe que não está aguentando mais conversar comigo, que ele fala que eu só quero falar de guerra. Né? E a Silvia me deixou muito feliz quando ela falou, falei, olha, porque tem algo, né, nós temos dificuldades na filosofia de lidar com a violência. O tema da violência, ele entra na filosofia a partir de um certo momento, quase necessariamente com uma conotação negativa. Não como fundamento, não como realidade do mundo, mas sempre com um conteúdo moral. É claro que a violência tem e desafia a moral. É evidente que ela desafia a moral. A questão é saber se nós podemos aprender sobre a violência e conversar sobre a violência de outros pontos de vista. E não só de um ponto de vista que limita a compreensão. Eu acho, e por isso que, assim, qual é a hipótese que eu vou conversar com vocês hoje? É exatamente o título. Né? Ou seja, né, o título é Maquiavel, Filósofo da Guerra. É isso que eu vou tentar apresentar para vocês e defender. Né? Defender o quê? Não é que Maquiavel fale sobre a guerra. Claro que ele fala sobre a guerra. A maior parte dos historiadores, né, até muito recentemente, né, também a guerra é um sujeito... O que eu estou querendo discutir com vocês é algo diferente. O que é, ou se existe em Maquiavel algo como uma filosofia da guerra. E não uma filosofia política que fale da guerra. São duas coisas distintas. Então, é uma tese provocativa mesmo. É para isso que eu vim aqui, para ouvi-los. Porque eu estou trabalhando com o tema da guerra e trabalhando com o pressuposto que, né, o professor Elton Diversi, uma vez me chamou a atenção nessas conversas, como eu disse, eu só falo de guerra nos últimos tempos, né, o Elton usou uma expressão interessante. Ele falou assim, olha, uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje em dia é que o tema da guerra foi colonizado em parte pelo direito, em parte pelo que se chama de polemologia, mas enfim, que é uma sociologia da guerra. E que a filosofia, ela mesma, abandonou o tema. São poucos os filósofos que nós podemos nomear como filósofos da guerra. E eu vou tentar, claro, gente, essa hipótese eu vou tentar detalhar daqui a pouco. Eu insisto, eu não estou dizendo um filósofo que fale da guerra. Isso praticamente todo filósofo político em geral, de um jeito ou do outro, chega lá. Não, mas filósofos que são filósofos da guerra, esses são muito poucos. E a minha hipótese, que eu vou apresentar aqui para vocês, é que Maquiavel é, né, um filósofo da guerra e não apenas um filósofo que fala da guerra. Eu começo, né, no capítulo 14 do Príncipe, uma citação. Eu já pedi desculpas, né, nosso querido José Antônio Martins, porque ele tem uma
uma ótima tradução que não chegou a mim, e eu sempre uso tradução nossa, do nossa turma. Né? Porque a gente, senão, é isso, né? Infelizmente, eu vou usar uma tradução da turma, digamos assim. O que eu estou chamando de turma é isso, é uma comunidade de pesquisa. Né? A pessoa passa ali um tempão faz uma tradução muito melhor, e a gente fica ali traduzindo mais ou menos. Não, vamos, né? Agora eu já pedi desculpa, estou pedindo em público desculpa, porque a tradução, aí a culpa, né, nem ele recebeu a própria tradução. Então, nós vamos corrigir isso. Então, mas eu vou usar uma tradução do Diogo Pires Aurélio, que é um intelectual português que costuma participar dos encontros sobre Maquiavel, um grande intelectual, um grande tradutor. Eu acho a tradução dele muito bonita, então eu vou, tá, todas as traduções do Príncipe que eu vou usar são dele, tá? E tem esse sabor gostoso, né, do português de Portugal. Então, muitas vezes são termos que ajudam a pensar, né? Porque às vezes a surpresa do termo, não é que isso aqui quer, né? Então eu vou usar essa tradução. E eu começo com uma citação, né? Príncipe, capítulo 14. Porque o Príncipe é cheio das citações possíveis, né? Mas é que nem sempre a gente presta muita atenção no que elas querem dizer. Eu separei essa, que é o seguinte: deve, pois, um príncipe não ter outro objetivo, nem outro pensamento, nem tomar coisa alguma por sua arte fora a guerra, e sua ordem e disciplina. Porque essa é a única arte que se espera de quem comanda. E é de tamanha virtude que não só mantém aqueles que nasceram príncipes, como faz muitas vezes os homens de fortuna privada preparem a essa graduação. Então vejam que começa, não é que tem uma parte, não, é a única coisa que um príncipe responsável deve saber: guerra. Né? Lembrando que a Silvia falou hoje de manhã, né? Maquiavel descreve quase com certo prazer estético as cenas de violência, porque isso faz parte da meditação sobre um dos aspectos da vida em comum. Um primeiro olhar pode sugerir que a citação acima, que lembra tantas outras nos escritos do nosso autor, nada mais faz do que encerrar, em tons retóricos, a análise que fizera nos capítulos anteriores sobre a questão militar. Só lembrando que os capítulos, né, certo? Os capítulos que antecedem essa citação falam dos exércitos mercenários, falam da guerra. Num certo sentido, essa conclusão de que esse capítulo fecha uma interrogação é verdadeira. Mas, tomada desse ponto de vista, ela esconde o fato de que o tema da guerra já aparecia antes em vários capítulos, nos quais é tratado de forma mais ou menos direta. Para realizar uma análise da questão desse ponto de vista, é preciso observar que o problema da guerra esteve no centro do pensamento do nosso autor desde os tempos em que ocupava a segunda secretaria do governo de Florença. Esse é o tema que eu apresentei aqui e que foi por livro. Exatamente o capítulo anterior. Então aqui eu estou com vocês, trabalhando no laboratório, né, continuando a pesquisa junto com vocês. Consciente dos perigos que corria sua cidade, o secretário florentino se lançou desde 1505 na luta pela constituição de um exército próprio que liberasse a cidade dos riscos que corria contra a contratação de mercenários para sua defesa. Sem debater os méritos da iniciativa de Maquiavel, é possível dizer que desde o início da sua carreira como funcionário e escritor, sua preocupação com a guerra estava revestida por um profundo sentimento prático de urgência. E nada tinha a ver com projetos utópicos que lhe foram atribuídos por estudiosos como Piero Pieri, é um estudioso que escreveu no metade do século passado, mas que teve um efeito enorme na bibliografia maquiaveliana. Muita gente falando bobagem, Maquiavel não entendia nada de guerra. Uma bobagem completa. Piero Pieri que é um intelectual sério, diga-se de passagem, mas que consolidou essa, no meu ver, bobagem, né, de afirmar que Maquiavel, né, não entendia, estava ultrapassado e coisas do gênero. O problema é que esses grandes intelectuais, quando falam bobagens, né, muitas vezes elas rendem, né, séculos, não séculos, mas pelo menos décadas de má interpretação. A minha hipótese, já deu para entender, é totalmente contrária à dele. Tendo tido a possibilidade, estou falando agora de Maquiavel,
de influenciar os rumos das políticas de sua cidade, ele não se contentou em mostrar a importância de construir uma milícia própria, mas tratou de se lançar a campo depois que a cidade instituiu em 1506 os novos da milícia para cuidar do assunto. O fato de que nosso autor era, na época, secretário de uma cidade republicana e que, ao longo da vida, sempre se declarou republicana, ajudou a confundir o significado de sua posição em relação à guerra. E aí as duas falas anteriores sobre Bruni me ajudam aqui. Porque no século anterior, Leonardo Bruni, em seu De Milícia, havia propugnado a criação de um corpo militar, baseado no conjunto dos cidadãos, que deveria se ocupar com a defesa da cidade em tempos de guerra e com a contenção dos tumultos em tempos de paz. A ideia de constituição de uma milícia cidadã se incorporou ao discurso republicano ao longo do Quatrocento, tendo se tornado um dos pontos fortes do pensamento político humanista. A associação de Maquiavel a essa tópica foi talvez um dos fatores de resistência às suas concepções militares ao longo de sua vida. Porque, de fato, ele estava ligado ao tema da milícia cidadã, mas sua concepção da guerra era muito mais ampla do que aquela que encontramos em Bruni. Porque, para ele, o que importava era a criação do que ele chamava de arma própria, que está lá no 13º capítulo de O Príncipe. A milícia cidadã defendida por Bruni fazia parte, evidentemente, das armas próprias, que, no entanto, não se resumiam a ela. Quando aborda o tema em O Príncipe, nosso autor fala dos 3 tipos de exércitos existentes em seu tempo: os mercenários, os auxiliares e as armas próprias. Depois de ter analisado as várias possibilidades de se organizar a defesa da cidade, ele diz, eu cito Maquiavel, concluo, pois, que sem ter armas próprias, nenhum principado está seguro. Antes, está totalmente sujeito à fortuna, lembrando a apresentação hoje em dia, ou essa manhã, Mateus, estando totalmente submetido à fortuna, não tendo virtude que afiançadamente o defenda na adversidade. Volta ao tema da conversa de hoje de manhã. Essa conclusão é seguida por uma definição simples do que são os corpos militares que lhe interessam. A definição de armas próprias, ele diz que as armas próprias são aquelas que são compostas ou de súditos, ou de cidadãos, ou de criados teus. Os trechos já citados deixam claro que o tema da guerra e da melhor maneira de conduzi-la não se resume nas milícias de cidadãos. Em sentido amplo, ele se refere à possibilidade de um corpo político, seja ele um principado ou uma república, conservar sua independência, o que na linguagem política da época correspondia a uma das formas da liberdade. Como já foi observado por Hervé Guimeré, um corpo político livre da interferência de outros só poderá existir se puder se defender de maneira autônoma. Nesse sentido, a questão das armas próprias serve como critério para que possamos compreender não apenas o estatuto militar de um Estado, mas também o seu estatuto político. A confusão entre milícias cidadãs e armas próprias não data, no entanto, de agora, que deu Igor. Francesco Guicciardini afirma na História Fiorentina que no momento de instituição da milícia florentina, na primeira década do Cinquecento, muitos aristocratas dos ultimatos temeram que essa instituição servisse para a criação, por parte do povo faloneiro, de uma nova tirania. Dentre os opositores da República, destacava-se Bernardo Rucellai, que chegou a deixar a cidade, temendo ser preso, quando viu os batalhões da nova milícia se exercitando. Essa desconfiança viria não apenas a comprometer a formação das armas no período republicano, mas também a defesa de toda a Itália, no momento em que se transformou no campo de batalhas da Europa. Incapazes de compreender a nova realidade da guerra, os italianos acabaram por se perder no meio de práticas que não serviam para os novos tempos. Maquiavel, nos anos em que se ocupou com o problema da milícia entre 1506 e 1512, mergulhou a fundo no problema, chegando à conclusão de que a questão do impacto
que um corpo militar tem na vida política da cidade se juntava necessariamente a uma questão técnica. Como dar corpo a uma milícia adaptada se ajuntava necessariamente a uma questão técnica. Como dar corpo a uma milícia adaptada aos novos tempos esteve no coração de suas preocupações desde os textos que se dedicou ao tema a partir de 1506. Como observou, não sei ler esse nome, Michael Hopkins, provavelmente eles devem falar de outro jeito, mas enfim, uma língua latina. Hein? Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo, né? Aqui todo mundo é de língua latina, então vai ficar. Né? O conceito, eu estou citando ele, né? O conceito maquiaveliano de arma própria não se refere aos indivíduos que portam armas, mas ao Estado ou cidade que as comanda. Definido o campo mais amplo das preocupações militares de Maquiavel, é possível apontar para um segundo aspecto que tem obtido certo consenso entre os estudiosos. Autores como Corrado Vivant têm mostrado que o pensamento militar de Maquiavel se espraia por toda a sua obra. Para compreendê-lo, é necessário partir de seus primeiros escritos, mergulhar em suas 3 grandes obras e segui-lo até suas cartas escritas no momento em que a Itália era dilacerada por exércitos estrangeiros no ano da sua morte, 1527. Para o estudioso, além do mais, é necessário destacar que a arte da guerra faz parte da trilogia dos mais importantes tratados políticos de nosso autor e deve ser lida nessa perspectiva. Olhando desse ponto de vista, eu tendo a concordar com o Gudotti quando ele afirma que o pensamento de Maquiavel está fundado nas relações que o poder político entretém com o poder militar. Só essa frase já é hoje um escândalo. É um escândalo porque nós nos acostumamos, né, a imaginar que uma boa solução política é uma solução de um Estado sem guerra. Isso é desejável do ponto de vista moral, não tem a menor dúvida disso. É isso possível do ponto de vista político. E mais, o que Maquiavel está nos perguntando, é desejável do ponto de vista político. Do ponto de vista moral, eu não tenho dúvida. Mas essa não é a questão do Maquiavel. A estreita ligação entre política e a guerra é indiscutivelmente, a meu ver, um dos eixos do pensamento militar maquiaveliano. O estudo da guerra comporta necessariamente, por isso, questões de ordem prática, questões técnicas, mas também não se esgota nisso, porque senão nós confundiríamos, né, o que eu estou chamando aqui, partilhando com vocês a ideia de uma filosofia da guerra, como estudo de uma estratégia. Ora, a estratégia tem uma longa história. Divergêncios, que aliás é um autor extremamente importante para a Idade Média, inclusive, né? Não. Estratégia tem a sua própria história, que se combina e se separa de uma filosofia da guerra. Mas o que Maquiavel está fazendo não é só. Ele também tem, né, na arte da guerra, um pensamento estratégico. Mas o que eu estou querendo conversar com você, ele tem mais do que isso. Ele não é só um estrategista no sentido clássico, embora seja um fã dos autores, como Vergésio, mas isso é uma outra história. Né? Porque, né, do ponto de vista maquiaveliano, abordar a guerra permite analisar a saúde política de uma cidade, sua capacidade de enfrentar os desafios internos e externos. Uma cidade ou um reino incapaz de fazer a guerra não poderá sobreviver no mundo que enxerga no conflito entre estados um fenômeno natural. Quando escreve, portanto, sobre a guerra, Maquiavel não estava pensando apenas em técnicas de combate úteis para o seu tempo. Ele oferece um novo lugar para se olhar para a política. Em consonância com o que acabamos de dizer, Fournel e Zancarini mostram que a guerra, seja como um fato da realidade, seja como um problema teórico, de novo, sempre esteve presente na vida de Maquiavel. Os autores ajudam a pensar a relação entre as chamadas técnicas de guerra e o pensamento político. Para eles, Maquiavel sempre resistiu à ideia de que o melhor soldado é o profissional. Sem um vínculo moral com a cidade, né, ou com o príncipe, o guerreiro se perde e passa a pensar apenas em seus desejos e ambições pessoais. Em acordo com essa afirmação, está o fato de que os conhecimentos técnicos da guerra são sempre aplicados em contextos históricos específicos,
Por isso, não há como instituir uma análise da guerra que se passe da compreensão do momento político de suas implicações. Da mesma forma, para se pensar a política, é preciso incluir a possibilidade de que o corpo político pode ter de enfrentar uma guerra que sua sobrevivência depende da maneira como se comportará em cada passo. Não sei se alguns de vocês andou pensando em Clausewitz a esse momento, mas não é que o Maquiavel estava falando antes dele, que é outra pessoa que eu considero não só um estrategista, mas também um pensador da guerra, um filósofo da guerra, Clausewitz. Então, essa tese da política de relação com a guerra, estou defendendo aqui com vocês, ela está, não assim, esfumaçada, ela é um dos eixos do pensamento maquiaveliano. Meu ponto de partida é o fato de que, ao longo de sua vida, Maquiavel desenvolveu uma filosofia política ao lado de uma filosofia da guerra. De maneira simplificada, eu posso dizer que em todos os tempos, em todos os contextos técnicos, a guerra afeta três coisas. Ela afeta espíritos, os corpos e os bens dos envolvidos nos conflitos. A ocorrência dessa tríade em cenários muito diferentes não significa, no entanto, que seus três elementos constitutivos sejam afetados igualmente, independente do momento histórico. Nada disso. O fenômeno da guerra é muito complexo para se resumir em poucas variáveis. Questões morais, culturais, religiosas, políticas e históricas convivem com problemas técnicos, com o desenvolvimento das estratégias militares e com o surgimento de novos meios de comunicação. Cada um desses aspectos está presente numa guerra concreta e influencia o resultado final dos conflitos. Isso não quer dizer, no entanto, que seja impossível construir uma filosofia da guerra que seja diferente, como eu disse, dos diversos tratados de estratégia que foram escritos ao longo dos séculos. Da mesma forma, a polemologia, definida como ciência da guerra e da paz, tem sua história própria, seus objetos e métodos. Uma filosofia da guerra partilha com outros saberes terrenos em comum, mas tem seus próprios fundamentos e problemas. De maneira simplificada, eu posso me servir de uma distinção própria do direito, desde a Idade Média, entre jus ad bellum e jus in bello, para pensar na natureza do que eu estou chamando de filosofia da guerra. A primeira expressão, jus ad bellum, diz respeito à guerra enquanto fenômeno envolvendo dois corpos políticos diferentes, e é pensada por categorias como a do amigo e do inimigo. Nesse novo livro que eu lancei, eu também mostro que essa distinção de amigo e inimigo está absolutamente explícita em Maquiavel. Não é aquele... Tudo bem, Carl Schmitt... Hein? Não foi mesmo. Está lá escrita, assim, num texto, não é que ele falou, que alguém falou. Não, está escrito lá. Ou você... Uma hora lá o Sérgio Borja vai dizer assim, ou o sujeito é meu amigo ou ele é meu inimigo. E isso é que rege as relações. Então, Maquiavel naturalmente inventa, porque evidentemente Sérgio Borja não falou isso, mas quem falou foi Maquiavel. A segunda dimensão de uma filosofia da guerra diz respeito à maneira como a guerra impacta a vida dos que, de alguma maneira, em seus corpos, nos bens e espírito, são diretamente afetadas por ela. Nesse caso, considera desde o comportamento dos soldados durante o combate, volto aqui a Clausewitz, sua coragem ou fraqueza, até o impacto, isso a gente está vendo, nas guerras atuais, na vida civil e política. O pensamento de Maquiavel abarca as duas dimensões da filosofia da guerra. Ele fala do jus ad bellum e do jus in bello. De nossa parte, eu vou prestar atenção à relação da guerra com a política. Deixando um pouquinho para centrar aqui nossa conversa. Minha hipótese é que Maquiavel oferece em O Príncipe um conjunto de argumentos que constituem uma parte fundamental da sua filosofia da guerra. Em outras palavras, eu parto da ideia de que existe em nosso autor uma filosofia da guerra que se espraia por vários dos seus livros, a começar por seus escritos da época de chancelaria, e que tem no texto de 1503 do Príncipe um dos seus tempos fortes. Vamos retomar então ao Príncipe para eu tentar defender essa hipótese.
aceita a relação fundante do pensamento do secretário Florentino entre política e guerra. Estou pedindo que vocês aceitem para eu continuar a comentar. É fácil, vocês também podem dizer, professor, está velho e doido? Né? Velho eu estou, né? Espero não estar doido ainda. Né? Mas aceita a relação, portanto, fundante do pensamento do nosso autor Florentino entre política e guerra. Nós podemos analisar algumas passagens com olhos diferentes. Todo Lefort já observou que a guerra aparece em várias partes do livro antes de ser diretamente tematizada nos capítulos 10, 12, 13 e 14. Maquiavel fala da conquista de Milão pelo rei francês, Luís XII, dos movimentos de conquista de César Borgia, da maneira de proceder de Francesco Sforza. Quando, portanto, aborda o tema da guerra no capítulo 10 do Príncipe, ele já havia chamado a atenção do leitor para a importância da relação do príncipe com seus súditos e de sua maneira de ligar com o ambiente externo que com frequência lhe é hostil. Antes, no entanto, de analisar as armas mercenárias, nosso autor faz uma observação instigante no capítulo 10. Para medir o poder de um príncipe, é preciso, em primeiro lugar, conhecer o estado de suas forças militares. Uma cidade ou reino pode ser capaz de se defender e de atacar com meios próprios, ou pode depender de outros para fazer. No segundo caso, se encontra em perigo, pois aqueles que no momento a defendem podem mudar de ideia e conquistá-la. Para Maquiavel, essa possibilidade está inscrita na política, pois, como alertara no capítulo 3, no qual analisa os erros cometidos pelo rei Luís XII, eu cito, é uma coisa verdadeiramente muito natural e ordinária desejar adquirir. E sempre que os homens que possam fizeram serão louvados ou não censurados. Essa é aquelas citações que a gente adora usar, ela é muito boa, né, mas nem sempre a gente tira as devidas consequências. Eu comentei com o Gabriel depois da fala dele, a importância do que ele falou, lembrando a noção de império. Porque nos estudos maquiavelianos, do qual eu faço parte, né, que chamam a atenção para o caráter republicano de Maquiavel, é curioso, isso interdita por vezes, né, a ideia do império. Como se a ideia de império fosse, digamos, estranha, fosse um corpo estranho na república. A ideia de império não tem nada de estranho, isso que o Gabriel apontou, nada de estranho na noção de república. Porque, veja que Maquiavel está dizendo claramente, nós é que não queremos ver. Adquirir é uma coisa verdadeiramente muito natural. Adquirir aqui, gente, não é comprar. É adquirir terra. E é adquirir terra pela força. É disso que ele está falando, pela guerra. Né? Trocando em miúdos, né? À luz do que estava acontecendo na Itália no seu tempo, Maquiavel precisava levar em conta a distinção entre uma guerra ofensiva ou de conquista e uma guerra de defesa. No capítulo 10, o que o preocupa é a guerra defensiva, o que não quer dizer que Maquiavel não pensasse, não apoiasse a noção de guerra ofensiva. Essa é uma consideração moral que não está no autor. Guerra ela pode ser ofensiva e pode ser defensiva. E veja, esse é um procedimento clássico argumentativo de Maquiavel. Ele pontua e segue em frente. Né? A guerra defensiva, na realidade, portanto, o problema maior das cidades-estados italianas era de como se defender e não como atacar, pois isso estava fora do alcance dos meios que dispunham. A guerra defensiva possui, no entanto, dois imperativos. O primeiro, de ordem militar, instiga o príncipe a bem fortificar sua cidade e a se preparar para um longo cerco, pois nessas condições o ímpeto dos atacantes diminui diante das dificuldades. Primeiro imperativo. O segundo é de ordem política e aponta para a importância da relação do governante com seus súditos. Diz Maquiavel, porque os homens são inimigos das empresas onde se veja dificuldade. Não se pode ver facilidade em atacar alguém que tenha galharda a sua terra e não seja odiado pelo povo. Como observa Lefort, eu cito, assim a busca de apoio popular se mostra necessária tanto para a defesa contra os inimigos externos, quanto para a edificação de um poder estável na cidade. O elemento popular é, portanto, fiel da balança da questão militar e da questão política. Ele tem papel essencial para a defesa, pois apenas ele pode criar uma barreira aos ataques inimigos.
e, ao mesmo tempo, influenciar a política da cidade, evitando que ela se desagregue diante da presença de tropas estrangeiras, como tantas vezes ocorreu na história. Com isso, o secretário Florentino rompe com a ilusão de que, ao contratar um bom exército mercenário, entre aspas a expressão, o príncipe se livra do elemento popular, assumindo o inteiro controle da cidade. Para Maquiavel, não é necessário que o príncipe seja amado por seus súditos, ainda que seja desejável, basta que não seja odiado. E quando a gente olha essa afirmação do ponto de vista de uma filosofia da guerra, me parece ela ganha um sentido mais pleno. Porque, de novo, a gente tende, e é fato, a ver aí, né, uma conversa com os especulos príncipes. Mas o príncipe não é só uma conversa com os especulos príncipes. Aqui ele está dizendo, olha, se pelo menos o povo, né, não te odiar, na guerra já é útil. Já é muita coisa o príncipe não te odiar. Né, contrariamente ao que a gente poderia dizer. Em outras palavras, entre os riscos de ser traído pelos mercenários e a incorporação do elemento popular na política da cidade, o príncipe deve sempre optar pela segunda ação, pois só ela pode salvá-lo nas situações de risco, uma vez que o povo necessariamente sofre a guerra em seu espírito, em seus corpos e em seus bens, quando uma cidade é atacada e eventualmente destruída. Como afirma Maquiavel, eu cito, e a natureza dos homens é assim, obriga-se tanto pelos benefícios que se fazem, como por aqueles que se recebem. O título do capítulo 12 pode enganar o leitor ao falar do gênero de milícias e da natureza dos soldados mercenários. Antes, no entanto, de tratar diretamente a matéria anunciada, o exército mercenário, Maquiavel faz uma observação importante. Ele diz o seguinte, eu cito, os principais fundamentos que têm todos os estados, tanto novos como velhos ou mistos, são as boas leis, de novo, citação que a gente conhece, as boas leis e as boas armas. E por que não podem existir boas leis onde não existem boas armas, e onde existem boas armas tem de existir boas leis, deixarei de lado essa conversa das leis e falarei das armas. Vamos refrasear para o nosso tempo. Vamos deixar essa conversa do direito normativo de lado e vamos conversar sobre o exército, vamos conversar sobre força, sobre violência, lembrando que a senhora falou de manhã, mas que a gente goste. Não é isso que está em questão. É que há uma presença da noção de guerra tal que, sem a noção de guerra e sem pensar a questão de guerra, o pensamento sobre a política fica mudo. É claro, eu acho que essa afirmação contém o núcleo da filosofia da guerra maquiaveliana. Aqui é uma aposta teórica que eu estou fazendo, evidentemente, e abre as portas para a compreensão da citação com a qual eu abri essa apresentação. Armas e leis, política e guerra, são peças do mesmo mundo, que não pode ser fatiado, salvo por motivos analíticos, claro, como se propõe a fazer nosso autor nos capítulos que estamos analisando. O que ele pretende, portanto, ao dizer que os príncipes só devem pensar na guerra, é que sem isso nada conhecerão da política. Guerra e política só podem ser separados enquanto objetos de estudo, de cada um de nós aqui, evidentemente, mas na realidade histórica estão fundidos num todo, que está na raiz do político e deve orientar a ação dos governantes em qualquer situação. Atenção que eu usei o político mesmo, não foi um erro de português, não a política. Estão no fundamento da vida em comum. É nesse sentido que eu disse anteriormente que, para Maquiavel, uma filosofia política anda sempre junto com a filosofia da guerra. O que pode parecer evidente, depois da maneira como ele conduziu seus argumentos, não o era para os homens de seu tempo. E, convenhamos, nem o é para os leitores de nosso tempo. De um lado, Maquiavel tem de debater com alguns jovens de seu tempo que se encantaram com o papel da força na arena política. Embevecidos com os resultados alcançados pelos invasores da Itália, eles passaram a acreditar, como mostrou Félix Gilbert, nesse estudo clássico que alguém já citou aqui hoje, que a política fosse dirigida principalmente pela força. Muitos deles pensavam que o secretário Florentino fosse um apóstolo da força. Nos termos que eu escolhi, isso significaria que uma filosofia política ela estaria sempre fundada numa filosofia da guerra, corresponderia a inverter o paradigma.
que não é isso que eu estou propondo. O que o nosso autor diz, no entanto, é que armas e leis andam juntas e não podem ser separadas. Erigir um dos conceitos como central leva à perda do conjunto dos fatores que determinam o andamento da vida em comum dos seres humanos. O que ele queria dizer é que a força só é fundamental quando é acompanhada com uma estrutura política que a torne eficaz na conquista e na manutenção dos corpos políticos. De outro lado, Maquiavel conhecia a objeção quanto à presença de um exército poderoso numa cidade, e por ele poder se transformar numa ameaça às instituições políticas, sobretudo republicanas. Baseando-se no que afirma no começo do capítulo, ele recorre então a vários exemplos históricos para mostrar, eu cito, que Roma e Esparta tiveram muitos séculos armadas e livres. E que, portanto, nem a experiência das coisas modernas, nem a história antiga referendavam as críticas aos exércitos próprios. O medo dos exércitos próprios não vinha, entretanto, somente dos defensores da República. Os oligarcas florentinos, na primeira década do século V, Sotimar, haviam resistido à implantação da milícia com medo dela se transformar em instrumento de poder dos republicanos. Muitos príncipes também acreditavam que era melhor ter tropas pagas com medo de que o povo armado numa cidade, com o que o povo armado numa cidade poderia fazer. Maquiavel mostra que essa era uma percepção errada do problema das armas. Citando a traição de Francesco Sforza, que, contratado pelos milaneses para combater os venezianos, acabou se aliando a eles para se tornar senhor de Milão, ele aponta para o fato de que nenhum governante pode escapar do problema militar, como fizeram aparentemente os principados eclesiásticos que ele estuda no capítulo 11. Como resume Lefort, é preciso unicamente entender que as tarefas militares se colocam imediatamente diante da realidade do Estado e se impõem a qualquer governo, seja qual for a natureza do regime. Desse ponto de vista, tanto as tropas mercenárias, estudadas no capítulo 12, e as armas auxiliares ou mistas, estudadas no capítulo 13, são ameaças aos governantes, qualquer que seja o regime de governo. As tropas mercenárias representam o caso do ator privado que, por meio de suas ações nos campos de batalha, influenciam diretamente a história política das cidades e dos principados. Maquiavel não hesita em dizer, eu cito, que as armas com as quais um príncipe defende o seu Estado ou são próprias ou são mercenários, auxiliares ou mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. O ponto central do seu argumento não é da ineficiência militar das armas que critica. Em alguns casos, como Gautier, eram homens de guerra hábeis e até mesmo corajosos. O problema é que se colocavam numa posição de total exterioridade em relação ao corpo político. Atores privados, eles não tinham nem amor às cidades, nem a seus governantes, e podiam agir ao sabor de seus interesses. O princípio da união entre boas armas e boas leis não se aplica a eles, pois podem apenas ter boas armas, mas não estão ao alcance das boas leis, uma vez que são elementos externos ao corpo político. Dessa maneira, nunca podem ser ao mesmo tempo bons guerreiros e bons cidadãos ou bons súditos. Suas competências técnicas nada tinham a ver com a maneira como agiam na cena pública. Ao contrário, eram sempre elementos de enfraquecimento e destruição das cidades e principados aos quais supostamente serviam. Do ponto de vista técnico, mostra Maquiavel, isso resultou na Itália no quase abandono da infantaria em favor da cavalaria ligeira. Então veja, a política e a guerra conversam o tempo todo. Uma maneira de ver o corpo político impacta na técnica de guerra, abandona a infantaria. E é curioso, né? Até hoje, né, no pensamento dos estrategistas, né, eu estou falando hoje mesmo, estou pensando no modo, né, recentemente, eu disse, bom, tá ótimo, você até destrói um outro estado, mas sem infantaria você não conquista. Destruir, tudo bem, porque nós temos hoje armas de destruição, mas a gente tem que pensar, gente, que a artilharia no Renascimento era uma arma de grande poder de destruição. Na guerra
contra Pisa, por exemplo, né, Maquiavel sugeriu, inclusive, desvia essa água e afoga esse pessoal todo aí. Porque essas duas coisas se combinam. Uma não existe sem a outra. E a política impacta a guerra. Impacta, inclusive, tecnicamente. O uso da infantaria é um dos termos. Ao falar, por exemplo, no começo do livro 2, agora da Arte da Guerra, da infantaria romana, ele se serve, sobretudo, de tudo livre, para, em seguida, considerar o estado das forças alemãs e suíças de sua época, que eram tidos como exemplos de tropas mercenárias e auxiliares. Apesar de seus elogios a esses povos, ele sabia de suas fraquezas e considerava a infantaria romana muito superior a deles. Nesse ponto, ele está, ao mesmo tempo, se distanciando de Vergésio, que nunca afirmou que a infantaria fosse o núcleo central do exército, e deixando claro que mesmo os suíços eram limitados em sua competência técnica. Para Maquiavel, a preferência pela infantaria era, ao mesmo tempo, técnica e política. Daí a sua conclusão, ele diz, digo, portanto, que aqueles povos ou reinos que tinham preferência pela cavalaria em detrimento da infantaria, sempre foram fracos e estiveram expostos a toda a ruína, como se viu na Itália do nosso tempo. A infantaria permitia não apenas o uso das armas modernas, mas também o aparecimento de uma forma de coesão entre os soldados que era essencial para vencer batalhas. Sem dúvida, afirma ele ainda na Arte da Guerra, os homens ferozes e desordenados são muito mais fracos do que os tímidos e bem organizados, porque a ordem retira o temor dos homens e a desordem semeia apenas a velocidade. Para se defender, cidades e reinos só têm uma solução. O príncipe deve ir em pessoa e desempenhar ele o ofício de capitão. A república tem de mandar os seus cidadãos. Só nessas condições o entrelaçamento entre as armas, só nessa condição o entrelaçamento entre as armas e a lei se produz da melhor maneira. O governante pode se fortalecer e as repúblicas se expandir. Insisto no se expandir. O preconceito dos estudiosos modernos, né, de que uma república não pode se expandir, eu diria, uma república deveria não poder. Bom, Maquiavel teria dado uma gargalhada. Deveria. Que bom, deveria não ter um monte de coisa também. Né? O fato é que repúblicas se expandem. Repúblicas fazem guerras ofensivas. Talvez o nosso desejo seja que não o fizessem, mas esse não é a realidade. Repúblicas expandem. E Maquiavel está dizendo, olha, os florentinos, ao contrário, só puderam contar com a fortuna, como disse Mateus hoje de manhã. Porque é claro que nem sempre os mercenários destroem os corpos ilícitos que deveriam servir. No caso dos florentinos, Maquiavel diz, do príncipe, foram favorecidos pela sorte, pela fortuna. Porque os capitães virtuosos, de quem poderiam ter medo, uns não venceram, que sorte, uns tiveram oposição e outros ainda voltaram as suas ambições para o outro lado. Ou seja, Florença se safou na guerra só por causa da fortuna. Seus exércitos, sua crença nas armas que não são próprias, não resultaram em nada militarmente. Portanto, não poderiam resultar em nada politicamente. Contar com a sorte, ou com a fortuna, para usar o termo, né? É que eu conservei o sorte do tradutor, né, nosso amigo Diogo, então eu conservei o sorte. Embora seja uma possibilidade real, não cria um saber capaz de guiar as ações dos atores políticos. Não há saber sobre a fortuna, interno à fortuna. Ao contrário, demonstra sua fraqueza e incapacidade de compreender os laços da guerra com a política. Submeter-se ao poder de um particular, no caso dos mercenários, ou a um exército auxiliar comandado por alguém externo ao corpo político, é submeter-se integralmente à fortuna e correr o risco de se ver despossuído de todo o poder, justo na adversidade. Por isso, em tempos de paz, o príncipe e os governantes das repúblicas não podem deixar de pensar na guerra e nem de exercitar-se para que, quando o momento se apresentar, possam se defender e defender seu poder da melhor maneira possível. Caçar e observar os terrenos próprios é uma maneira de se manter a par do que está acontecendo nos territórios vizinhos,
Essa metáfora da caça é muito comum nos pensadores militares, que certamente tem semelhanças com outras parágrafos. Da mesma maneira, ler livros e examinar as ações dos grandes homens é uma forma de explorar o complexo universo da guerra. Em anos recentes, uma importante crítica e autora sobre Maquiavel, que é Erika Benner, tem insistido em mais de um lugar que o exercício da caça, sugerido no capítulo 14 como uma forma de preparação para a guerra, é uma metáfora. Diz ela, evidencia suas afinidades, aí entra a Benner, de quem eu discordo, respeito e admiro e discordo profundamente. Ela diz, evidencia as suas afinidades de Maquiavel com a ética e filosofia política socrática. Meu Deus do céu. Essa maneira de apresentar o conteúdo do capítulo com o qual comecei esse texto acaba sugerindo que o problema da guerra é parte da questão maior, segundo a estudiosa, das relações entre ética e política, que supostamente domina a argumentação de O Príncipe. Nessa chave de interpretação, não há lugar para falar de uma filosofia da guerra, tal como eu propus aqui. O início do capítulo 15 parece nos indicar que as hipóteses que levantamos, a meu ver, têm suficiente base textual para pelo menos serem consideradas por vocês, distanciando das que foram defendidas pela essa estudiosa norte-americana. Com efeito, Maquiavel, depois de ter se dedicado longamente ao problema da guerra, assinala que o lugar no qual deve se olhar o território da política, eu acrescentaria o da guerra ou da verdade efetiva. É que eu sigo meu amigo Elton Diverso, quando ele diz, na perspectiva de Maquiavel, eu estou citando, os pensadores políticos, por deixarem de lado a veritas effectuale, estão fadados a desconhecer a verdadeira natureza da comunidade política. Assim, mesmo se, como observa o estudioso, a palavra arma não aparece no capítulo 15º, o lugar no qual o secretário Florentino se coloca não é o entrelace entre ética e política, como quer Benner, mas o da descoberta pelo príncipe, eu cito de novo Elton, das condições necessárias para que ele exerça a sua função. O conceito de verdade efetiva, tal como exposto no capítulo 15º, faz a transição, a meu ver, entre a primeira parte do livro, na qual foram examinadas as diversas formas de governo e a maneira de fazer a guerra, com os capítulos nos quais a ação política é escrutinada em seus mínimos detalhes. Recusando se servir das cidades e principados imaginados, que vocês todos conhecem essa citação, que não foram jamais vistos, nem se soube se existiram de verdade como referência, Maquiavel expõe o eixo central da união entre filosofia política e filosofia da guerra, que só se separam quando se trata de examinar aspectos particulares de um campo de investigação que ele está desbravando como faziam em seu tempo os grandes navegadores. É isso que eu queria discutir com vocês. Obrigado pela atenção. Questões? Sim. Minhoca, muito obrigada pela... Compramos a sua hipótese, ok? E comprando a sua hipótese, fico pensando o seguinte: quais são os... primeiro de tudo, um cruzamento que você diz sobre a política e a guerra, né? Em ambos os casos, Maquiavel pensa as relações de força, né? Ou seja, tanto na política como na guerra, o que importa são as condições e a ocasião, a capacidade de escolher uma ocasião específica para que um determinado projeto, desculpa se torne hegemônico. Em segundo lugar, eu fiquei pensando, a partir do momento da tua fala, como para Maquiavel, e é esse, eu não li sobre isso, eu não sei se isso procede, mas me parece uma consequência lógica da tua argumentação. Não sei se Maquiavel, mas da tua argumentação. Ou seja, que nessa perspectiva, partindo da tua hipótese, a guerra ela é uma filosofia, cioè podemos pensar Maquiavel como um filósofo da guerra e uma filosofia da guerra que é a outra face complementar de uma filosofia política,
Na medida em que o exercício da guerra, pensado com milícias ordinárias, e aí vamos pensar na reforma do Dom Valorento, né, de Soderini, portanto, a qual ele próprio havia trabalhado antes de ser exilado. Então, como que esse tipo de participação militar, ela é precondição para a participação política no espaço público. Isso cria um corpo político público, né? E na medida em que uma parte dos cidadãos, que não são os poucos, né, o patriciado, nem o corpo externo, nem a milícia armada, mas esses cidadãos são chamados a participar, a defesa e a custear, inclusive, né, a defesa da cidade, é que eles passam a ter o direito de participar de um conselho sobre a guerra. Portanto, participação, a guerra é condição sine qua non de uma certa, eu não quero dizer ampliação da participação política, porque não se trata de uma inclusão de cidadania, no sentido que a gente dá hoje esse termo, mas é o que te qualifica a participar da tomada de decisão política, né, em termos populares. E isso, portanto, a função política da guerra, da participação na guerra, é criar esse espírito de um espaço comum, né? Porque a guerra é, antes de mais nada, uma ação pública, diferentemente de um exército privado ou de uma milícia a serviço de uma oligarquia que está no espaço do privado, vamos dizer assim, né? E essa discussão lembra diretamente, talvez, uma leitura liviana de como a República entra em crise a partir do momento que a reforma do exército de Mário e de Sila põe em xeque um perfil social do que é a cidadania romana. Tá? Então, o cidadão romano se torna mula de Roma, se torna um homem empobrecido que vende, e a República Oligárquica é a República daqueles ricos que financiam a guerra. Ora, contra esses senhores da guerra privados, Mário, Sila e depois o neto de Mário, Cesare, vão propor esse vínculo entre guerra e política com um vínculo virtuoso, vamos dizer assim. Última questão. É muita ousadia desse homem. É muita esfaçatez e é uma aposta de tudo ou nada de quem está sem emprego, no exílio, vender, não é? Para o neto do Papa Giulio, vender a ideia de que, não, senhor Médici, vocês têm que restaurar, tem que romanizar a Florença, no sentido de restaurar um exército, uma milícia, pela qual eu e Soderini fomos exilados. Então, assim, é uma aposta intelectual muito sólida. Por isso eu fiquei muito cativada pela tua hipótese, né, que é uma filosofia da guerra no sentido que você colocou, porque é um ato intencional, é uma aposta arriscada, ele aposta tudo nisso, né? Então ele está dizendo para alguém que quer exatamente ter controle das finanças e de milícias, dizer assim, essa vai ser a tua ruína. Tem que voltar àquela estrutura de guerra. Então eu acho isso muito interessante. Muito obrigada, Vinhalton. Eu que agradeço. Eu compro a sua hipótese também. Estamos juntos. Também eu acho, porque assim, o que está me perturbando um pouco é que ainda hoje a gente perdeu a primeira dimensão, guerra e cidadania. E, no entanto, essa ideia que vem dos romanos, comprada... É exatamente isso. Quer dizer, nós passamos... Não, vamos juntos. É isso. Na verdade, essa ideia ela penetrou na modernidade, meu Deus do céu. Não, o serviço militar obrigatório, né, que todo garoto brasileiro teme, e cá entre nós, né, não é para menos, eu não estou criticando ninguém, porque eu mesmo não fiz serviço militar, fui considerado incapaz fisicamente. É verdade. Mas é porque já estava no momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso tem um significado político. E se você, no momento que você destitui isso, você destitui também, como você diz muito bem, uma das possibilidades de cidadania. Não é a única. Porque aí que está o engano. Porque quando a gente lê Bruni também, fala cidadania militar, Bruni também já não está falando, né,
que a cidadania militar é a única forma de cidadania. E Maquiavel também não está dizendo, mas é uma forma. E nós estamos vivendo num mundo que Maquiavel viu chegar com os Médicis, que a destituição da relação da política com a guerra destitui uma das formas de ação. De ação na cidade, como você lembrou, e de cidadania na cidade. Né? Que sem isso a gente não tem, né? Não tem como... Desculpe, eu apertei um botão errado. Apertei o botão certo. Mas, então eu acho que, eu concordo inteiramente, assim, eu acho que olhar pelo lado da guerra permite, digamos, esclarecer, por isso que eu, não sei se todo mundo notou, eu fiz questão de pegar algumas citações que são muito, muito utilizadas. Né? Por quê? Para lê-las não contra a interpretação, lê-las olhando de outro lado. Para aumentar o campo de interpretação. E não o contrário. Isso tudo. O príncipe é uma aposta de maluco. E ninguém vai conseguir um emprego, que é disso que se trata, hein, gente? Porque Maquiavel, o que ele queria durante a vida inteira era ser funcionário público, hein? Vamos falar a verdade. Ele teve que fazer uma obra genial porque perdeu o emprego. Né? E se apresentou para entrevista de emprego, chamando os donos do poder de ignorantes, de imbecis, pouco cultos. É isso que ele fez. Né? Gente, não faça entrevista de emprego igual a Maquiavel, pelo amor de Deus. Não chame o seu futuro empregador de imbecil, porque é o que ele está fazendo. Ele está revolucionando e sabendo o que está fazendo. E na guerra, não é por isso que eu acho que o Piero fez muito mal, né? Porque ele entrou, primeiro, errou nas considerações técnicas, ele dizia, Maquiavel não entendeu a infantaria. Não. Aí faltou pesquisa. O estado da infantaria, no momento em que Maquiavel escreve, era o que Maquiavel falou. De fato, a infantaria, né, a partir de 1540, 1550, vai virar outra coisa. Né? Mas Maquiavel não tinha como saber, ele, né, porque esse ofício de profeta, né, lembrou, os arcabuzes já estavam ali, mas não tinham tido ainda o impacto, né, que vão ter depois. Mas o depois aí são 20 anos. É isso. Agora, ele não falou dos arcabuzes, ele fala dos arcabuzes, meu Deus do céu. O problema é que os arcabuzes interessam. Por quê? Porque eles modificam a infantaria. Eles não estão modificando, muitas vezes modificou a artilharia. Não, meu Deus do céu, não. Os arcabuzes modificam profundamente a guerra porque eles impactam na infantaria. É isso que Maquiavel está falando na arte da guerra. Exatamente. Digamos assim, a grande artilharia já estava em curso. Maquiavel mais do que conhecia por uma razão até boba. Assim, por isso que eu não entendo por que comeram mosca. Onde é que se faziam canhões? Né? A partir de 1300, né? Mas se faziam canhões na Itália e uma boa parte em Florença. Agora o homem andava lá e para cá, então, e não viu que em Florença tem uns canhões. Gente. Às vezes eu estou brincando um pouco, mas que às vezes, historiograficamente, a gente precisa lidar um pouco com o absurdo, pensar assim, ele pode não ter visto que Florença fazia canhão há mais de um século? É claro que não. Portanto, o arcabuz ele muda a infantaria, e por isso ele tem um peso decisivo, né, na história da guerra, tem um peso decisivo. Como a infantaria, também a artilharia tem um peso decisivo. Mas eu compro sua análise. Obrigado. Na introdução, a essa edição do príncipe, ele diz que Maquiavel, uma das modos de inovar, ele diz, é inovar por deslocamento. E ele tem uma nota de derivagem, onde ele fala exatamente sobre como a reflexão sobre a guerra, os capítulos 10 a 14, são deslocados para o centro do tratado. Então, os maiores dos tratados são no final, para a tratação das primeiro justiça, depois a guerra justa. Primeiro definir justiça, depois a guerra justa. E ele diz lá na nota de derivagem, e Maquiavel está no centro do debate. É impressionante isso. Obrigado. Só para contar isso aí. Obrigado, Milton, pela apresentação. Assim como eu fiz a questão das Lima, é muito mais uma questão de checar a minha compreensão até hoje.
Eu sempre pensei que a reflexão de Maquiavel sobre a guerra, a filosofia da guerra de Maquiavel, estava vinculada como ponto de partida ao desejo de manter a liberdade de sociedade. Uma liberdade tanto no sentido externo, de independência, como no sentido interno de um autogoverno. E para manter essa liberdade eu preciso de potência. A potência necessariamente só vem com a expansão. E aí a necessidade de uma república se expandir, né, além de império. A minha pergunta é, essa liberdade, então, da cidade sempre depende de uma política de expansão, portanto, de uma política de dominação. Eu preciso dominar outros territórios, né? Eu preciso conquistar outros territórios, eu preciso expandir cada vez mais para manter essa potência, consequentemente a liberdade. Então, eu teria como resultado a impossibilidade de pensar a liberdade de um ponto de vista cosmopolita. A liberdade sem dominação no sentido de todo. Né? Quer dizer, uma cidade, para ela se manter livre, ela necessariamente precisa dominar. Sem ela ter dominação sobre outros territórios e expandir essa dominação, ela não assegura a sua liberdade. Né? Então, essa questão se é possível, né? Pensar Maquiavel uma perspectiva de uma liberdade que possa se expandir, não o domínio se expandir, mas a liberdade, do ponto de vista cosmopolita. E a segunda reflexão, nós sabemos claramente nos discursos como Maquiavel, diante de uma política de isolamento, fechamento, né, que teria então a guerra como conservação, a guerra defensiva, né, ela só funciona em determinadas circunstâncias, né, basicamente condições geográficas, como de Veneza. Quer dizer, Veneza não precisou se expandir para manter sua liberdade por questão de condições geográficas. Né, ela não se sentia ameaçada. Né. Portanto, diferente de Florença, então eu tenho que defender uma política de abertura, que é essa política de expansão, como Roma. Né? Portanto, uma política ofensiva, de uma guerra ofensiva e não defensiva. Né? E aí vem então a segunda questão, que eu nunca tinha pensado nisso, a pergunta do Luiz no mês anterior, né, do Gabriel, né, nesse sentido de que a história, partindo das condições geográficas. Aí eu estou pensando, a liberdade a partir de condições geográficas. Dependendo da condição geográfica de uma comunidade política, eu posso ou não adotar uma política de expansão ou uma política de isolamento. Porque se o objetivo é manter a liberdade, essa é a finalidade. Então, para mim, sempre tem um pouco essa perspectiva. A finalidade é manter a liberdade. Para manter a liberdade, eu preciso, caso eu tenha condições geográficas adequadas, eu posso adotar uma política de isolamento e, portanto, guerra de conservação, uma guerra defensiva. E se eu tenho condições geográficas outras, eu preciso adotar uma política de expansão. Eu preciso da conquista. Então, se não é as condições geográficas que, em última instância, determinam, né, qual é o tipo de guerra que eu vou adotar, a ofensiva ou a defensiva. E aí entra a questão das condições geográficas, que eu nunca tinha pensado em relação à história, mas também em relação à liberdade. Quer dizer, as condições geográficas, elas dão o caminho para a liberdade. Elas determinam de alguma maneira. Pensando nesses dois modelos, Veneza e Roma. São os modelos que Maquiavel adota quando ele discute qual opção, política de isolamento, fechamento ou política de abertura e expansão. É claro que ele vai argumentar que é sempre melhor a política de expansão por causa da questão da fortuna. Sim. Então, é melhor estar preparado, né, para o enfrentamento, portanto, para a expansão, é uma questão, né, de prudência. Mas tem umas condições geográficas determinadas. Então, são duas questões. Primeiro, se é possível essa liberdade de um ponto de vista cosmopolita, ou seja, eu posso ter liberdade sem dominação,
sem necessariamente dominar uma outra cidade, no sentido de expandir, né, de ter império, domínio. E uma terceira, se você, no fundo, a sua hipótese, não está adotando a perspectiva do Popper, a vinculação entre virtude militar e virtude cívica. Essa é uma tese muito forte do Popper, né? Que a plebe, né, romana em particular, ela passou a ter, né, o estatuto de cidadania porque por armas, e portanto a virtude militar gera uma virtude cívica. Né? São essas três. Só essas três? Bom, alguém poderia da produção aí pedir pizzas pra gente, porque se eu for responder todas as questões, nós vamos ficar. Não, excelente, obrigado. Bom, eu acho o seguinte, eu estou querendo, que eu tentei fazer isso, vamos mudar o eixo, né? Então, eu vou olhar para a guerra e vou olhar para a guerra, da guerra para a política. Então, o que eu diria? A guerra ofensiva e a guerra defensiva são ambas possibilidades de guerra e produzem resultados diferentes. Tá? Então, quando você olha para Veneza e Roma, são duas possibilidades historicamente dadas. Não são possibilidades teóricas. Que Maquiavel prefira Roma é uma coisa. Que ele aceite que Veneza é uma possibilidade histórica é outra. Então, do ponto de vista da guerra, tanto Veneza quanto Roma se saíram muito bem, como Esparta no passado. Por que se saíram muito bem? Porque se nós pensarmos na lógica da conquista e manutenção, tanto Roma manteve, conquistou, quanto Veneza manteve. Então são duas possibilidades. Nesse sentido, é que eu acho que a gente tem de considerar em Maquiavel que a preferência pela guerra ofensiva dos romanos não implica que só a guerra ofensiva é uma forma de guerra política. Não, a forma defensiva ela produz resultados no corpo político tanto quanto a guerra ofensiva. Eu, pessoalmente, eu não pensei nisso, claro, né? Aqui, eu não acho que a geografia seja a determinante, não. Mas ela faz parte. Ela faz parte da guerra. Se a gente pegar todos os tratados, né, que estão na base de Maquiavel, né, se a gente pegar, eu falei do Vergésimo, ele leu Frontinus também. No Renascimento tem um texto, eu acho que esse texto não foi lido pelo Maquiavel, tá? É do Voltúrio, De Re Militare do Voltúrio. Eu tenho impressão, eu nunca vi referência. Mas aí não interessa tanto aí ir para esse lado, que aí eu não tenho base textual, mas o que eu quero dizer é que o debate técnico sobre a guerra, que em Bruni explode, né, tem seus tempos menos instigantes, e Voltúrio é um deles. Leu ou não leu Voltúrio? Não sei. Aí a geografia, quando você passa a pensar, não na guerra como apêndice da política, mas na guerra ao lado da política, a geografia impacta a guerra. E como a guerra tem relação necessária direta com a política, ela comparece. Mas a geografia sozinha, que deve ser mais Montesquieu do que Maquiavel, não é suficiente para determinar. Então, onde que entra a geografia nesses tratados todos? Né? Hoje a gente teve debate sobre Bruni, mas no Voltúrio, que não é um autor assim, né, poderoso, mas está lá e no arte da guerra. Desde a antiguidade até Maquiavel, a geografia é parte do debate pela guerra. Eu acho que aí ela entra, né, antes na guerra do que na política. Porque aí a gente evita qualquer debate determinista sobre a geografia e a política. Acho que a mediação aí pela guerra faz com que ela seja uma mediação que eu acho que contentaria Maquiavel, que seria a verdade efetiva das coisas. Uma cidade lá com o mar pode se defender mais facilmente. Uma cidade como Florença, no meio da confusão, ela vai ter que se virar. Então ela vai ter que fazer guerra que talvez ela não esteja. O que vai junto aí? É que não existe política sem guerra. E aí você perguntou do cosmopolitismo da liberdade. Aqui gente, que já está no final de dia, né? Eu acho que em Maquiavel não tem cosmopolitismo. Não tem essa aposta. Essa é uma aposta que a gente vai conhecer na sua forma mais plena no século XVIII, XIX e até os dias de hoje,
com a ideia da paz perpétua. Aqui não está em Maquiavel, tá, gente? Sou eu aqui já, final de tarde, né? Se alguma coisa é perpétua em Maquiavel, é a guerra, não a paz. É o sentido de os homens podendo conquistam. Vão ser xingados se não tiverem os meios, vão ser elogiados se tiverem os meios. Ou seja, a guerra é natural, não a paz. E nem sequer acho que Maquiavel tivesse qualquer ideia de suprimir a guerra. Agora, é claro, né, Alberto, que nós estamos conversando entre amigos, né? Mas eu acho que o cosmopolitismo da liberdade, e essa ideia, assim, a dominação é uma possibilidade de qualquer Estado. Que os Estados em Maquiavel nunca serão Estados universais. Ou serão impérios, ou serão Estados particulares, menores, que terão que se defender ou expandir. Mas a ideia da fronteira entre Estados, ou dizendo com outra linguagem, do amigo e do inimigo, Maquiavel sustenta essa ideia. Então não tem cosmopolitismo da liberdade, mas eu diria a universalidade da guerra. E daí, digamos assim, minhas apostas, né, que eu estou fazendo aqui com vocês, é a primeira vez que eu apresento aqui para discutir, é isso. Olha, tem uma filosofia da guerra e ela não é uma filosofia derivada. Ela é uma filosofia ao lado da filosofia política. E que altera, a meu ver, uma certa compreensão da própria filosofia política. Por isso que eu estou te respondendo do ponto de vista disso que eu estou elaborando. Então, assim, Maquiavel, dominação. Não tem dominação mesmo, não tem essa não. E dentro do Estado, se você der bobeira, então o que é dar bobeira? Deixar um príncipe, né, suprimir uma das possibilidades, como lembrou a Silvia, de participação popular, que é a guerra. Eu sei que tudo isso é muito chocante do nosso tempo. Né, porque nós, depois da Segunda Guerra em particular, a filosofia recuou para o problema da guerra. E cá entre nós, assim, a própria ciência política, ela entrou num viés normativo em que o direito, né, e a gente tem visto, infelizmente, gente, aí do meu ponto de vista pessoal, só para não ter equívocos, do meu ponto de vista pessoal, do ponto de vista ético, para mim toda guerra é um crime, ponto. Então essa conversa do Walzer lá, né, de guerra justa, não tem guerra justa, guerra é crime. Agora, o que não quer dizer que esses crimes não ocorram. Então, como verdade efetiva, eu acho que, do ponto de vista da reflexão, nós devemos enfrentar. Porque, senão, a gente diria, não pode ter assassinato, mas não, hein, gente? É claro, é um crime. Bom, mas, infelizmente, eles proliferam. As guerras, infelizmente, batem na porta. É porque nós fingimos que nós somos europeus, esquecemos que, desde a Segunda Guerra Mundial, não teve... Mentira, teve a guerra lá, a separação da Iugoslávia. Mas fingiram que não foi guerra, uma guerra horrível. Tem a guerra da Ucrânia agora, aí que o pessoal assustou. Mas eu acho que a guerra é um tema filosófico, precisa voltar para dentro da filosofia. Tirar da mão do direito, não, deixa o direito, claro, né, mas assim, voltar a partir desse ponto. A guerra é um objeto de reflexão que nós somos obrigados a falar dele se quisermos falar de política. Ou nós vamos estar falando dos famosos reinos imaginados que nunca existiram do 15º capítulo. Não sei se eu te respondi, Alberto. Ou se a gente continua. Newton, rapidinho. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário geral até para os alunos aqui. Me corrija, Newton, mas acho que você tinha feito uma apresentação em 2023 ou 2022 por MIT, não foi? Aqui, exatamente. Foi em 2022. Né? Aqui é o meu laboratório. E eu lembro que eu estava acompanhando, até naquele momento eu fiz uma observação quando você apresentou, que eu tinha imaginado, olha, ainda não é uma filosofia da guerra, mas estava como um subconjunto da política, né? E hoje, aí, quer dizer, essa ideia de um laboratório de pensamento em ação, né? Quer dizer, eu pensava, o trabalho em progresso, né? Work in progress, né? Quer dizer, hoje esse texto aí já eu vejo coisas daquilo que você apresentou, mas agora mais elaborado. A primeira observação que eu queria fazer é o seguinte, quer dizer, a gente tem que lembrar também que hoje, para nós, a gente vai passar uma existência inteira sem fazer guerra. Vamos lá, não nós também, indivíduos particulares, mas governos. Imaginando o PT no governo, vai ficar mais de 20 anos no governo sem ter feito uma guerra. Isso é inconcebível, né, por Maquiavel. Você passar uma existência sem guerra. Né? Então a guerra, ela é parte da vida, principalmente da vida política, quando você pensa na vida política.
E aí eu queria linkar um pouco com aquilo que a gente falava hoje de manhã, quando o Matheus estava falando do Bruni, mas aí jogar agora no campo do Maquiavel. Quando a gente pensa na história e na fortuna, e se você não... Eu acho que é para além do seu trabalho, mas até que ponto a guerra não impacta uma teoria da história que justamente você vai assumir um governo, você vai assumir um principado, você vai ter guerra. Dificilmente você vai conceber um principado, o seu governo, né, sem guerra. E na medida que tem uma guerra, se isso não abre para o indeterminado, né, para a história no campo aberto, e aí a fortuna entra como um fator aí decisivo para pensar. Quer dizer, tentando sintetizar então, até que ponto é possível associar então guerra com uma teoria da história, da ação política, não Maquiavel, não no Bruni, mas, né, como a gente poderia pensar numa articulação entre essa guerra e uma teoria da história que não é determinada, né? E aí, portanto, o imponderável, olha, você quiser não uma história aberta, né? Mas uma história que tem lá a fortuna, né? Tem um imprevisível, né? Então, um pouco esse aspecto entre guerra e teoria da história. Só pergunta fácil. Vá. Mas eu ando com você, na medida em que você centraliza o problema da guerra para produzir uma filosofia da guerra, nesse sentido, o meu atrevimento, aquela exposição que eu fiz aqui, peguei os comentários, é o capítulo do livro. Agora esse aqui eu não sei se vai virar livro, mas enfim, né? Eu acho que você tem razão. Na medida que você altera a percepção do lugar da guerra, ela altera a percepção da política. E nesse sentido, né, justamente por um dos impactos ser uma maior exposição à fortuna, necessariamente você passa a repensar a história, né, com, digamos assim, com um grau de fortuna maior. Porque a guerra, ela te impõe uma presença quase diária da fortuna. Então, ela nesse sentido, né, ela esgota, né, as chances, por exemplo, se a gente pegar a sequência dos capítulos, lembre que na metade dos capítulos da guerra entra um tal de principado eclesiástico, que supostamente, né, seria uma espécie de modelo de estabilidade. Lembra que Maquiavel vai falar? Isso aí não tem o menor interesse. Isso aí é um acaso, isso aí é bobagem. Isso não me ajuda, porque esse é um acaso. O acaso, que você lembrou muito bem da época de Maquiavel, é não ter guerra. Nós é que, digamos assim, né, por razões, aí sim, histórico-geográficas, nós brasileiros, né, não fazemos a guerra. Agora, veja bem, né, abre aí um campo para perguntar qual que é mesmo, então, né, não quero sair daqui preso, hein, gente? Mas qual que é mesmo a função do Exército Brasileiro? Então? O que eu quero dizer com isso? Né, sem nenhum tipo de provocação, porque não é esse o espírito, mas analiticamente, o fato de não fazermos guerra, vamos dizer assim, né, impacta diretamente na vida civil e política, porque nós temos o que não são mercenários, mas nós temos um corpo armado que inventou para ele, no período republicano, uma função tutelar da Constituição que não existe. Então, veja bem, tá bom, a gente não faz guerra, ainda bem, porque a gente, né, nosso exército tem preparação nenhuma para a guerra. Nenhuma. É um exército, no sentido técnico, é um exército muito fraco. Ótimo, não vai fazer as besteiras para fora, mas e para dentro? Então, ele age quase como uma milícia própria. Ele impacta fortemente a política interna, porque né, diante de exércitos treinados do mundo, ainda bem que a gente está fora disso, né, nosso exército, assim, não estou falando, assim, todo mundo sabe disso. Né, assim, estudos de estratégia, o exército brasileiro não tem peso nisso. Né? Mas, gente, para o mundo da política, o nosso mundo civil, um fuzil já é muita coisa. Qual que é mesmo o preparo das tropas brasileiras para enfrentar um exército profissional? Nenhum, zero. Qual é mesmo o preparo para reprimir manifestações? E aí basta a gente estender um pouquinho, né? Afinal, esse ano, 64,
né? E veja que coisa curiosa, né? O governo brasileiro, esse ano, suspendeu qualquer comemoração ou discussão feita a partir do governo do golpe de 64. Mas qual o problema? Então não era para ser um problema histórico? Ou seja, a tutelagem da vida política ao longo da nossa história republicana por forças armadas, são armadas, está muito bem dito. Só isso. Do ponto de vista técnico, nós, não estou querendo desmerecer ninguém, gente, mas não sejamos bobos. Né? Nós não temos uma história militar, digamos, né, que possa ter influenciado geopoliticamente nada. Que é bom. Em certo sentido é bom, porque ninguém vai ter, né, a ideia estúpida de invadir não sei quem. Mas a vida civil nossa é totalmente impactada pela guerra. Porque nós não conseguimos também, já que né, aqui eu estou exagerando retoricamente, claro, né, mas assim, já que serve para tão pouco as nossas forças armadas, porque nossas fronteiras também são uma peneira, né, gente? Vamos combinar. Nosso glorioso exército não consegue tirar, né, garimpeiro de área indígena, né? Vamos combinar que, né, digamos, tecnicamente não deve ser tão difícil você tirar. Estou dizendo, do ponto de vista estritamente militar, não há uma dificuldade grande, porque são bandidos, literalmente são bandidos. Não estou falando de isso, estou falando de bandido arrancando o ouro dos outros, é isso. Né? Não consegue, tecnicamente, sequer ameaçar garimpeiro. Agora, nós somos ameaçados. Em outro contexto, eu sairia daqui preso. Então, ou seja, a guerra impacta, sim, profundamente a nossa existência. Sem que ela seja, né, ela é meramente defensiva e porcamente defensiva, porque as nossas fronteiras não são exatamente... Né? Eu nunca entendi, se vocês me permitem, que não vai nenhuma antipatia a nada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu nunca entendi por que a maior parte do exército brasileiro fica no Rio. Do ponto de vista estratégico, assim, do ponto de vista da vida pessoal, eu estou dentro. Né? Quase que deveria, né, pedir um cargo lá. Agora, do ponto de vista estratégico, por que você concentra o exército aqui no Rio? Me explica. Militarmente, vocês me desculpem. Né? Os Vettini, né, desse povo bom de estratégia militar, eles diziam: nenhum estrategista vai defender que você concentre o exército de um país num ponto, que é lindo mesmo, deve ser uma delícia. A Praia Vermelha, eu sou doido para fazer um curso lá. Vendo que não me convidam. Mas assim, eu quero dizer, do ponto de vista estratégico, eu só estou comentando, ou seja, que a função da guerra aí ela é interna. E Maquiavel soube ver isso. O impacto que a preparação da guerra, ofensiva ou defensiva, tem na política interna.